Olá pessoal, eu sou o professor Ricardo Andreucci, eu sou procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo, onde atuo já há mais de 25 anos. Eu sou mestre, doutor e pós-doutor em Direito. Eu sou professor universitário, professor de cursos preparatórios para ingresso nas carreiras jurídicas. E também eu tenho algumas obras publicadas pela editora Saraiva, todas elas relativas a direito penal, processo penal, legislação especial. Tenho a satisfação de estar aqui com vocês hoje para tratar dos crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral. Crimes esses que a maioria de vocês já conhecem, não é? Esses crimes vão dos artigos 312 até o 326. Por quê? Porque o artigo 327 trata do conceito de funcionário público para os efeitos penais, não é? Então, na verdade, pessoal, nós temos que trabalhar com o conceito de funcionário público para os efeitos penais, justamente por quê? Porque nós não podemos confundir o conceito de funcionário público para os efeitos penais com o conceito de funcionário público para os efeitos administrativos. Então, o conselho que eu te dou, vai fazer a prova? Deixa o que você aprendeu no direito administrativo para responder as questões de direito administrativo. Não queira colocar os conceitos do direito administrativo no direito penal. Não dá certo. O nosso conceito de funcionário público é um pouquinho mais abrangente, digamos assim, não é, do que o conceito administrativo, tá bom? Então, quando você for responder na prova de direito penal qualquer questão que envolva funcionário público, o conceito de funcionário público vai estar estampado no artigo 327, tá certo? Então, nós vamos... eu queria primeiro que você desse uma lidinha no artigo 327, tá? Pega lá o 327, pega o seu Código Penal e vamos dar uma lidinha lá comigo, não é? Então diz lá, considera-se funcionário público para os efeitos penais quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública, tá? Então considera-se funcionário público para os efeitos penais e só para os efeitos penais quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. No parágrafo 1º você tem o conceito de funcionário público por equiparação. Vamos deixar um pouquinho de lado por enquanto. E no parágrafo 2º você tem algumas causas de aumento, tá bom? Então depois a gente vai analisar, nós vamos inclusive voltar nesse conceito. Mas antes, nós temos que trabalhar um pouquinho com a questão dos crimes funcionais, tá? Então eu quero te mostrar, veja o slide aí, olha. Crimes funcionais. Então eu digo para você, e aí eu vou aqui no cantinho para ficar junto com você, né? São crimes funcionais os que pertencem a determinada categoria de crimes, que são chamados crimes próprios, né? Ou seja, só podem ser cometidos por uma determinada classe de pessoa. Desta arte, a lei exige do indivíduo uma condição específica, né? Então, aí eu supro você leu desta arte aí. Então, desta arte, a lei exige do indivíduo uma condição específica, tá, pessoal? Então, voltando para cá, veja, o que é que nós precisamos ter em mente? Crimes funcionais são crimes, em regra, praticados por funcionário público, tá? Então você está vendo aí na sua tela que os crimes pertencem a determinada categoria de crimes que são chamados de crimes próprios. Só podem ser praticados por determinadas pessoas. Sim, não quer dizer que todo crime próprio seja um crime funcional. Não, tá? Porque nós temos, por exemplo, o infanticídio, que é aquele do artigo 123 do Código Penal, que fala a mãe que mata o próprio filho durante ou logo após o parto, sob a influência do estado puerperal, é um crime próprio, tá? E não é um crime funcional, porque a mãe não é funcionária, né? E ainda que fosse funcionária pública, não tem nada a ver com o exercício de função nenhuma. Tá bom, pessoal? Então, o que acontece? Esses crimes funcionais, que são os crimes praticados por funcionário público, eles são chamados assim funcionais, justamente porque uma categoria de pessoa que os pratica, que são os funcionários públicos, tá bom? Então sempre, em qualquer circunstância, independentemente do que a gente está vendo aqui hoje, desses determinados crimes, sempre que você ouvir falar crime próprio, você acenda a luzinha, é aquele praticado por uma categoria determinada de pessoas, tá? Então no Código Penal, na legislação especial, tem muitos crimes próprios. Aqui para nós o que interessa de crime próprio são os crimes funcionais que são praticados por uma categoria de pessoas, que justamente essas pessoas são os funcionários públicos, tá bom? Então são crimes próprios, tá? E aí a gente fala funcionais porque são praticados por funcionário público. Deu para você entender?
Tá? Deu para entender? Então vejam bem, pessoal, na verdade eu quero que você guarde bem, porque existem duas categorias de crimes funcionais, né? Então vamos passar para o próximo slide. Nós temos os crimes funcionais próprios ou puros e os crimes funcionais impróprios ou impuros. Tá? Então leia aí comigo, ó. Os próprios ou puros, a qualidade de funcionário público é imprescindível, pois a sua ausência torna o fato atípico. Tá? E os impróprios ou impuros ocorre quando não há qualidade especial do agente, ou seja, ele não é um funcionário público, mas o fato pode ser punido criminalmente com base em outro tipo penal. Vamos esmiuçar isso daí para você, tá? Porque no seu exame, no seu concurso, pode cair lá. Esse crime é funcional próprio ou é um crime funcional impróprio? Eu vou te dar o exemplo do peculato, que eu sempre gosto, tá? Depois, virando a tela, nós vamos ter outros exemplos aqui, mas eu vou te dar o do peculato, tá? Antes da gente entrar em qualquer coisa. Eu quero que você veja o tipo penal do peculato, 312. Diz lá, apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem imóvel público ou particular de que tenha posse em razão do cargo. Tá? Ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Vamos ficar só com a primeira parte, que é o peculato desvio. Desviar, aliás, que é o peculato apropriação. Apropriar-se ou funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem. Tudo bem. Então, eu como funcionário público, tá? Eu vou lá na repartição, então vamos imaginar que eu tenha lá um computador com o qual eu trabalhe. Então, o Ministério Público, vamos supor que no meu caso, me deu lá um notebook, que é para eu trabalhar e tal, então é da repartição. Aí, na hora de ir embora, eu boto o negócio embaixo do braço e vou embora, levo embora e me aproprio daquilo de que eu tenho a posse, em razão do cargo. Isso é peculato, tá? Por quê? Porque eu sou funcionário público, pratiquei o crime no exercício da minha função e peguei o bem que pertence à administração. Ótimo, então isso é peculato. Agora, vamos imaginar que eu saia, tá? E aí um terceiro qualquer que não é funcionário público, tá bom? Então veio lá o faxineiro, tá? Ele veio lá, olhou o notebook, opa, pegou o notebook e levou embora. Tá certo? Vai ser peculato por conta de... Não, vai ser furto. Então o que eu quero que você entenda é o seguinte, quando eu falo em crime funcional próprio, tá? Se a qualidade de funcionário público torna o fato atípico, ele é próprio. Mas no caso de um impróprio, por exemplo, é esse caso do peculato, não é? Se não for peculato, é furto. Porque eu quero que você tire a qualidade de funcionário público. Se você tirar a qualidade de funcionário público, não é, do crime funcional próprio, ele se torna atípico. E se você tirar a qualidade de funcionário público do crime funcional impróprio, vira um outro tipo penal. Você percebe? Então é o caso do peculato. Se eu tirar a qualidade de funcionário público do peculato, que crime que vira? Apropriação indébita. Se eu pegar o peculato furto, por exemplo, e tirar a qualidade de funcionário público, ele vira o quê? Furto, tá certo? Então vejam, se eu tirar a qualidade de funcionário público, torna-se um outro tipo penal. O fato continua sendo crime, só que enquadrável em outro tipo penal. O crime é funcional impróprio. Agora, os funcionais próprios são aqueles que só mesmo o funcionário pode praticar. Tá? Só o funcionário. Então aí eu vou virar a tela para você ver. O exemplo que nós damos de próprio puro, que é o exemplo que sempre se dá, é a prevaricação. O artigo 319, você vai ler aí comigo, tá? Então a prevaricação, bom, aqui está só o exemplo da prevaricação, você vai ler depois no seu código, não é que tem alguns verbos aí da prevaricação, mas vejam, na verdade, pessoal, para que haja prevaricação, é necessária a qualidade de funcionário público, não é? Então, o funcionário público que se omite, o funcionário público que retarda o ato de ofício, o funcionário público que pratica o ato de ofício em desacordo com a lei. Para quê? Para satisfação de um interesse ou de uma satisfação pessoal, não é? Para que ele tenha um interesse, satisfação própria, de um interesse ou qualquer outro proveito que ele possa obter disso. Isso é prevaricação, tá? Então, na verdade, leia o 319 que você vai ver como está lá colocado. Na verdade, se eu tirar a qualidade de funcionário público da prevaricação, não vira crime nenhum. Tá certo? Então, se eu tiro a qualidade de funcionário público da prevaricação, não surge outro crime. Não é o que eu ponho aí na tela. O fato será atípico. Não surge outro crime. Tá bom? Então, está até colocado aí. Pode até o sujeito responder em outras esferas, administrativa, civil, tal, mas não no campo penal.
tá? Então, se eu chego lá no boteco para tomar um café e o empregado do boteco não gosta de mim, falei, esse cara é um chato, eu vou demorar para atender. Né? Então eu não vou atender, ou não vou fazer que não vi, vou para lá, vou para cá, esse cara é um chato, não vou atendê-lo. Não tem crime, porque ele não é funcionário público. Ele está retardando um ato do seu trabalho? Está. Ele está deixando de praticar para satisfazer um interesse ou sentimento pessoal? Sim, porque ele não gosta de mim. Então ele não está me atendendo porque ele não gosta de mim, mas ele é funcionário do boteco. Ele não é funcionário público. Então o fato é atípico, pode ter uma consequência na área trabalhista. Eu vou lá reclamar com o dono manda ele embora, dá uma advertência, qualquer coisa. Agora, se eu vou na repartição pública, não é? Eu vou no cartório, encosto lá minha barriga no balcão, né? Eu sou advogado, digo assim, alguém pode me atender? Fico olhando, né? E aí eu fico parecendo aquele espelho, aliás, um vidro transparente, os sujeitos ficam me olhando, ninguém me atende, e aí, portanto, o funcionário público deixa de me atender justamente porque não vai com a minha cara. Eu falei, aquele é um chato, então eu não vou atendê-lo, ou então eu vou retardar o ato de ofício, né? Eu vou pegar a petição que ele me dá, que ele veio para despachar, ou que ele protocolou, e vou jogar no final da pilha, tá certo? Então isso é prevaricação. Por quê? Porque aí é um crime funcional próprio, por parte do funcionário público. Agora, se eu tiro a qualidade de funcionário público do crime funcional próprio, o fato se torna atípico. Tá bom, pessoal? Agora veja o outro lado aí da sua tela, o outro lado no crime de concussão. Então tá lá, no crime de concussão, você sabe, né? O crime de concussão é o exigir. Tá certo, pessoal? Aliás, eu te dou um conselho. Nesses crimes aqui, decore verbo. Tá? Decore conduta. Exigir é concussão. Então, aí tá lá. Exigir, né? Exigir para si ou para outra, indireto ou indiretamente, ainda que fora da função antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Então, vejam. No crime de concussão, se o sujeito ativo não for funcionário público, o crime é de extorsão. Entenderam? Então, na verdade, esse é um crime impróprio. Por quê? Porque se eu tirar a qualidade de funcionário público, remanesce outro tipo penal. Se eu tiro a qualidade de funcionário público, torna-se outro crime. Ao passo que nos crimes funcionais próprios, se eu tirar a qualidade de funcionário público, o fato se torna atípico. Tá bom, pessoal? Então, olhe bem o exemplo que nós damos aí. Inclusive, o exemplo do peculato está aqui, né? No peculato, olha aí, está na tela para você, não sendo funcionário público o agente, nós podemos ter o furto ou apropriação indébita, remanesce um outro tipo penal. Deu para entender isso, pessoal? Deu? Tá? Bacana. Vamos virar um pouquinho. Então, aí eu quero que você fique atento numa terminologia, tá? Eu quero que você fique atento. Então, na verdade, pessoal, eu vou até pôr aí a tela inteira para você ver. Olha, é muito comum nas provas, qualquer prova, tá? É muito comum eles porem em latim intrâneos, extrâneos, ou estranei, que é no plural, e intranei. E aí, às vezes, você sabe tudo, você estudou tudo, você sabe todos os artigos, você sabe toda a doutrina, e você não viu o que é intrâneo, estranho, né? Você fala estranho ou estranho? Intrâneo deve ser de dentro, porque é intra. Não. Então, não precisa. Não tem também tanto mistério disso aqui, né? Quando a gente fala intrâneos, é o funcionário público. Então, você pensa o seguinte, o serviço público, né? Então, o sujeito que está dentro do serviço público, então ele está dentro, intrâneos, ele está dentro do serviço público, ele é o funcionário público. Extrâneos, ele está fora, então é o particular, é o terceiro, é o estranho. Você entendeu? É aquele que não pertence ao serviço público, é aquele que não tem o conceito, aliás, que não carrega consigo a qualidade de funcionário público, tá bom? Então, intrâneos, funcionário público, estranhos, né? É o particular. E no plural, você sabe que aí põe o i, né? Então, fica estranei os particulares e intranei os funcionários públicos, tá bom? O concurso adora isso daí. Então, portanto, fique atento por conta dessa terminologia, tá? Eu sei que muitos de vocês já conheciam isso, principalmente aqueles que já estudam para concurso, não é? Mas o pessoal que nunca viu, tá vendo agora, tá? Memoriza, porque isso pode cair na sua prova. Não vão perguntar o que é estranho, o que é intrâneo. Eles vão pôr isso no meio da questão, você percebe? Eles vão pôr isso lá no contexto do que eles te perguntarem. E aí, portanto, você tem que saber o que é. Tá claro? Então vamos seguir aí, pessoal? Vamos lá. Ó, mais coisa para a gente ficar atento. Porque aí você vai me dizer o seguinte, bom, eu vou me colocar aqui para que você me veja, né? Então, veja só.
esse fique atento aí, também é muito interessante. Eu vou dar para vocês uma experiência pessoal. Eu, quando estudo esses crimes, eu estudo assim. Tá? Eu tenho sempre dúvidas, às vezes nós também temos dúvidas, né? Todos nós temos dúvidas, todos nós temos que estudar, temos que pesquisar. Isso não é desmerecimento nenhum, não é? Ninguém nasceu sabendo e, portanto, a gente precisa estar sempre se reciclando, porque senão fica atrasado, não é, pessoal? Então, na verdade, a gente sempre tem dúvida, será que fulano é funcionário público? Principalmente numa atuação profissional, não é? E eles podem perguntar isso no seu exame. Então, eles podem perguntar lá, o tutor, o curador, o inventariante, o depositário, o síndico, o liquidatário, sei lá, é funcionário público, o estagiário, né, o médico. Então a gente precisa tomar cuidado. Por quê? Porque nós temos que sempre voltar ao conceito do artigo 327 e pegar também aquele conceito do parágrafo 1º, que são os funcionários públicos por equiparação. Já já a gente vai pôr inclusive o artigo para você, tá bom? Então diz lá, são funcionários públicos, não é? Para os efeitos penais, quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. Bom, e o tutor exerce um cargo público? Não. O tutor, né, o curador, o inventariante, essas pessoas que estão aqui, o síndico, que hoje não tem mais, não está falando aqui de síndico de prédio, eu sei que você sabe que não é, tá? É o administrador, porque a lei nova de falências, né, nova entre aspas, né, mas a lei de falências, ela não fala mais em síndico da massa falida, ela fala em administrador. Tá? Então eu que pus o administrador aí, porque você vai encontrar às vezes no Código Penal ainda falando em síndico, tá? O liquidatário das instituições financeiras, todos eles não são funcionários públicos. Eles exercem munos. Então o tutor não é funcionário público. Ah, porque se ele se apropriar do dinheiro do tutelado, não tem nada a ver. É outro crime, é apropriação indébita. O curador, o inventariante não são funções públicas que eles exercem, tá? São chamados munos públicos. Vamos seguir, tá? Então, fique atento aí novamente e aí a gente vai seguindo para mais uma telinha. Aí entra o 327 mesmo para você, tá bom? Então aí, vejam, aqui nós quebramos o artigo 327, como você sabe que a gente costuma fazer, tá bom? Considera-se funcionário público para os efeitos penais. E por que está destacado em vermelho aqui? Porque é para os efeitos penais. Considera-se funcionário público para os efeitos penais quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. Então, neste caso, pessoal, o que eu quero que você guarde bem é o seguinte: por que ele põe transitoriamente? Porque não há necessidade de que haja digamos assim, uma relação, digamos, mais duradoura com a administração. Que é o caso, por exemplo, do funcionário público por excelência, aquele que é concursado, nomeado, toma posse. Esse ele tem um vínculo maior com o serviço público. Aqui não há necessidade, porque ele fala, embora transitoriamente. Então, cuidado, porque eu já vi muita prova perguntando assim, o suplente de vereador que assumiu na vacância do cargo, o suplente de senador, o suplente de deputado, ficou só um tempinho enquanto o outro estava doente e depois voltou, tá? Então eles vão sempre tentar pôr para você um período de tempo para ver se você é bobo e cai. Não caia, tá? Porque o desavisado, aquele que não está estudando, esse pode cair, você não. Tá bom? Então, se ele falar, é transitório. Você quer um exemplo, por exemplo, de um funcionário público transitório que não exerce cargo nem emprego, exerce função? O jurado. O jurado do tribunal do júri é funcionário público para os efeitos penais. O mesário eleitoral, não é? Então, se você já foi mesário eleitoral, você sabe, você é funcionário público da hora que você entrou lá para ser mesário, você começa às 8 às 8, termina às 5 até às 5. Naquele período, você é funcionário público para os efeitos penais. Opa, então eu quero licença-prêmio, eu quero as vantagens do cargo, eu vou tirar a competência. Não, você não tem nada disso. Você tem o ônus, né? Não o bônus, tá bom? Isso se você é mesário ou jurado. Com relação ao jurado, é o caso clássico, não é? Compôs o conselho de sentença, o jurado é funcionário público. Inclusive, o Código de Processo Penal fala isso, que a responsabilidade do jurado é a mesma responsabilidade do juiz. Tá certo, pessoal? Então, na verdade, ele é um juiz, né? Um júri popular, é um juiz popular. Então, ele põe transitoriamente, quer dizer, não precisa ter aquele vínculo, né, permanente com a administração. Isso, ou sem remuneração, porque também tem muita gente que acha que porque tem que receber do Estado, aí é funcionário público. Se eu não ganho nada, então eu não sou funcionário público. Errado. É funcionário público também.
tá certo? Outro exemplo, juiz de casamento, o antigo juiz de paz, não é remunerado, tá? Então, exerce uma função pública, é funcionário público para os efeitos penais. Tá claro? E até mesmo porque passa por uma seleção, passa por um concurso, uma análise, etc. Né? É nomeado, toma posse, aquela coisa toda, tá bom? Mas não ganha nada, tá bom? Como jurado, mesário também não, tá bom? Exerce cargo, emprego, função. Cargo criado por lei, número determinado, não é? Então o concurso que você provavelmente está prestando ou vai prestar, ele tem lá um número X de cargos, então você quer este cargo, então aí você vai ser o funcionário público mesmo, por excelência, né? Emprego, um vínculo menos específico com a administração, né? Então você é contratado. Então tem muito funcionário hoje, tem muita pessoa contratada pela administração, tá bom? O certo seria o acesso ao cargo público por concurso, tá bom? Mas ainda tem muita gente contratada, então é um emprego. Ou a função pública, quem exerce o cargo, o emprego, geralmente desempenha a função também. Mas o sujeito pode ter só a função, que é o caso do jurado, por exemplo, que é o caso do mesário. Tá claro até aí, pessoal? Então memoriza isso é para decorar, tá? Isso aí é para decorar. Considera-se funcionário público para os efeitos penais quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. Vamos seguir? Tá? Então aí é que tem um fique atento. A equiparação aplica-se ao sujeito ativo do delito e não ao sujeito passivo. Porque ele diz, considera-se funcionário público para os efeitos penais. Então quer dizer o quê? Quer dizer que o funcionário público aqui é o sujeito ativo. Tá? Então eu ponho até na tela para vocês. Olha, ofender um funcionário de uma empresa pública é injúria e não desacato. Tá? Agora, se o funcionário da empresa pública se apropria de alguma coisa, é peculato. Ah, então quer dizer que quando é para praticar crime, ele é funcionário público. E quando é para ser vítima de crime, ele não é funcionário público? Exatamente. Tá certo? Então aí vou lá xingar o funcionário da empresa pública, tá claro? Então aí ele não é o desacato. Agora, se ele for, né? Por quê? Porque aí nós temos aquela equiparação do parágrafo 1º. Então, só os funcionários públicos do caput mesmo é que podem ser sujeitos passivos, na verdade, também daqueles crimes praticados por particular contra a administração. Os do parágrafo 1º do 327, não. Aquele funcionário público por equiparação, que é o caso da empresa pública. Está lá no 327, parágrafo 1º. Os do parágrafo 1º não podem ser sujeitos passivos de crime. Os do caput, sim. Tá? Então você amanhã tomou posse no seu cargo, está lá exercendo, tá? Chega o sujeito lá e te xinga, ele te humilha, ele te desacata, é desacato, tá claro? Agora, se você for funcionário na qualidade do parágrafo 1º do 327, que a gente já vai chegar lá, aí não cabe desacato, tá bom? Agora, se você pisar na bola, aí você vai responder por crime funcional, tudo bem? Tá? Então, aqui é o que está aqui, ó. Por outro lado, se esse funcionário apropriar-se da impressora do local de trabalho, poderá ser peculato e não apropriação indébita. Divergência no STF, questão mais tranquila na doutrina. Divergência no STF também não quer dizer nada, tá, pessoal? O pessoal costuma me perguntar, muito concursando, que eu dou aula em curso preparatório, concursando vem assim e fala, professor, qual é a posição do Supremo Tribunal Federal? Eu digo, hoje a posição do Supremo Tribunal Federal é essa, amanhã eu não sei. Tá? Enquanto, inclusive, a gente está falando aqui, está gravando, pode ser que eles estejam decidindo alguma coisa lá que vai mudar uma jurisprudência que predomina. Então, o conselho que eu te dou é, se tiver uma questão polêmica que você queira consultar um tribunal superior, pegue sempre coisas atuais, tá? E fique atento. Mas aqui não tem muita polêmica não, tá? Então, uma pequena divergência no STF, porque para nós é até despicienda. A questão é praticamente pacífica na doutrina, tá bom? Para ser sujeito passivo de crime o funcionário público, só aqueles do 327 caput, tá? Os do 327 parágrafo 1º não podem ser sujeitos passivos de crimes praticados por particular contra a administração, caso aqui o desacato. Tudo bem, pessoal? Vamos seguir? Então lá pintando o fiquem atentos aí e mais. Agora a gente entra então no famoso parágrafo 1º do 327. Esse não está aqui, obviamente, na tela, mas se você for pegar no seu Código Penal, você vai ver que esse parágrafo 1º, ele recebeu uma nova redação, se não me falha a memória, no ano de 2001, tá? Que foi o ano, mais ou menos, em que começou a se terceirizar muitas coisas e começou a se abrir um pouco mais a administração, ou seja, privatização, não é? Então, as empresas de luz
passaram a ser privatizadas, as empresas de água passaram a ser privatizadas, os pedágios, as rodovias privatizadas, né? Então, o que aconteceu? Havia necessidade de se estender o conceito de funcionário público para as pessoas também que exercessem essas atribuições. Concordam comigo? Não, as telefônicas foram, na sua grande maioria, privatizadas. Tá? Então, aí veio o parágrafo primeiro, diz: equipara-se a funcionário público, que é o funcionário público por equiparação, quem exerce cargo, emprego ou função pública, até aí sem novidade, aí vem embaixo, em entidade paraestatal, então em qualquer paraestatal. 2. E quem trabalha para empresa prestadora de serviço, contratada ou conveniada para a execução de atividade típica da administração pública. Tá bom? Então cuidado que aí ele estendeu o conceito de funcionário público. Então, funcionário, né, que exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal, tá? Ou quem trabalha para empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para a execução de atividade típica da administração. Tá bom, pessoal? Então, nós vamos parando por aqui, vamos fazer um stop aqui no nosso vídeo e já já a gente volta com a segunda parte deste conceito, tá? Aí eu vou te explicar exatamente o parágrafo 1º do artigo 327, tá bom, pessoal? Até já, então, nos vemos daqui a pouco.